Agora eu convido para falar também o aluno, amigo e conselheiro do IAP, Dr. Francisco Zado, que teve o privilégio de desfrutar a advocacia do professor René nos últimos anos. Boa noite a todos e a todas. Nas pessoas do presidente Tarcísio Cretes e Cássio Teles, saúdo todas as autoridades associados do Instituto dos Advogados. Nas pessoas da dona Rosarita e da Rogéria, cumprimento a família do professor René, nosso querido homenageado. Iniciei meu trabalho no escritório do professor René em 2003, na mesma semana em que eu obtive a inscrição na Ordem dos Advogados. Foram quase 18 anos de convívio diário. E como tema dessa cerimônia é o seu legado, eu inicio prestando um testemunho sobre a importância e o privilégio de ter tido um mentor como René Dott. E sei que aqui não falo apenas por mim, mas vocalizo o sentimento de dezenas de colegas da minha geração que construíram as suas carreiras, que formaram as suas famílias em torno da figura generosa do professor René. Ele nos ensinou sobre a dignidade da profissão de advogado, que no seu ministério privado presta serviço público, sobre o dever de solidariedade para com o cliente, sobre o respeito às autoridades e aos colegas, sobre agir com discrição nas vitórias e nas derrotas, sobre a necessidade de reagir às injustiças e sobre não dar ouvido aos pessimistas. Mas o cuidado dele ia além. Ele se preocupava que formássemos família. E contava que, logo que se formou, quando ia ao fórum, olhava na mão dos advogados mais antigos para ver se eles eram casados, se ali havia uma aliança, para ver se era possível casar com os rendimentos auferidos com a profissão de advogado. E o segredo de um casamento feliz ele também nos ensinava. Primeira lição, concorde com ela. Segunda lição, mande flores. Ouvi da dona Rosarita que no ano passado, ao completarem 51 anos, ele espalhou flores por toda a casa e deixou em cada buquê um cartão com uma mensagem para ela. É preciso também falar do seu legado como professor e advogado. E, nesse sentido, penso que a medalha de Pânfilo Assunção lhe cai muito bem, como mencionou a desembargadora Regina. Não conviveram porque não eram contemporâneos, mas trilharam os mesmos caminhos. Pânfilo fundou o IAP, do qual o professor René é associado benemérito. Pânfilo fundou a Universidade Federal, da qual o professor René foi professor titular. Pânfilo fundou a OAB, da qual o professor René é medalha Vera Neto, um homem de ordem, presidente Cássio. Aliás, uma das causas históricas defendidas por ele foi a impetração de um habeas corpus perante o STF em defesa de Vera Neto em 1966. O crime, pensar diferente e acreditar no socialismo. Em 1971, representando os deputados da oposição ao regime militar, impetrou mandado de segurança e suspendeu uma emenda que revisou a Constituição do Estado sem observar o direito das minorias parlamentares. Em 78, representando o professor Bigarella, ajuizou, ao lado do Dr. Walter Borges Carneiro, que está aqui presente, uma precursora ação popular de natureza ambiental contra a transformação do Parque de Vila Velha em um parque de diversões. A ação foi julgada procedente, preservando o que o professor René chamou de um patrimônio de 1 milhão de anos. Em 1980, defendeu Coritiba, seu clube do coração, contra um grupo de conselheiros que pretendia mudar o nome do estádio Major Antônio Couto Pereira. Perdeu em primeira instância, mas venceu no tribunal. Em 92, ao lado de Miguel Reale Júnior, foi um dos redatores do pedido de impeachment do presidente Fernando Collor, apresentado pelo Conselho Federal da OAB. Como professor, produziu doutrina de vanguarda. Em 1980, discutiu o conflito entre a proteção da vida privada e a liberdade de informação. Em 82, escreveu sobre a proteção penal do consumidor. Em 85, sobre a criminalidade econômica,
antecipando-se à lei dos crimes financeiros. E dizia ele: o papel reservado ao verdadeiro jurista jamais deve se traduzir no vício acaciano de repetir as palavras da lei sobre a máscara da interpretação. Quando perguntavam quanto tempo ele levou para escrever o seu curso de Direito Penal, lançado em 2001, ele respondia: 40 anos. Por fim, mais importante, quero lembrar do seu lado humano. Ele sempre ajudava quem o procurava, independentemente dos honorários. E quando nós perguntávamos por quê, ele respondia, com os olhos marejados, como estou agora, que um dia reclamou para a mãe a indicação de tantos clientes que não podiam pagar. Ela, então, lembrou que ele tinha estudo, tinha um dom, e era dever dele ajudar as pessoas com esse dom que Deus havia lhe dado. Após seu falecimento, o que caracterizou as centenas de homenagens não foram seus inúmeros títulos, o seu vasto currículo. Foi o bem que ele fez para as pessoas ao longo da vida. As pessoas diziam para nós, do escritório, que sentiam como se houvesse perdido alguém da família. Eu ouvi muito que não se fazem mais pessoas como o professor René. E, de fato, homens como eles são raros. Mas se cada um de nós fizer um pouco do que ele fez pelo próximo, teremos cumprido a nossa missão e honrado o seu legado. E, aproveitando aqui essa oportunidade, presidente Tarcísio, presidente Cássio, eu lembro que um dos desejos dele era levar aos alunos do ensino fundamental noções sobre ética pública e sobre a organização dos Estados democráticos, para formar os eleitores e as lideranças de amanhã. Eu mesmo acompanhei diversas palestras na Escola de Cidadania Política do Tribunal Regional Eleitoral, onde ele conversava com crianças de 7 e 8 anos, ensinando a elas como era o funcionamento de uma democracia. Enfim, o convívio com o professor René me ensinou que é possível conciliar o amor à família e o amor à profissão, que é possível contribuir com a sociedade, mesmo exercendo uma atividade privada, que é possível defender ideias com firmeza, mas sem ofensas, que é possível vencer com ética, que é possível alcançar conforto material sendo honesto. É hora de concluir, presidente Tarcísio. E, para isso, eu faço as palavras de Nilo Batista, que dedicou ao professor René quando este recebeu o título de vulto emérito de Curitiba em 2004. Disse o professor Nilo Batista, titular de Direito Penal da UERJ e ex-governador do Rio de Janeiro: bem, só Curitiba poderia ter nos dado René Dott. Só Curitiba teria este advogado com dramaturgia nas veias, este jurista que se decanta escritor, este cosmopolita homem de sua terra querida. Quando, daqui a muito tempo, os historiadores olharem para essa cidade, entre tantos personagens que não cabe ora convocar, estará, talvez entre as tensões surpreendentes dos contos de Dalton Trevisan e a poesia concisa e completa de Paulo Leminski, a advocacia libertária e o magistério frutuoso de René Dott. Viva René Dott! Muito obrigado. Ok, vamos ouvir, então, as palavras agora da Rogéria Dott. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento todas as autoridades aqui já nominadas, nas pessoas do presidente Tarcísio Kretz, do presidente Cássio Lisandro Teles. Cumprimento também, não poderia deixar de cumprimentar meu professor na pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, diretor da Faculdade de Direito, Sérgio Stout. Cumprimento todos os advogados que, ao longo da vida, auxiliaram meu pai no escritório. Cumprimento agora a desembargadora Regina Helena Afonso, Dr. Walter Borges Carneiro, Dr. Renato Andrade, Dr. Francisco Zardo, que, com nossa alegria, integra o escritório. Quem procura um advogado tem um problema, tem uma dor. Essa frase meu pai utilizava
para criar em todos nós o sentimento de solidariedade. Meu pai sempre dizia isso para os colegas de escritório. Um problema, uma dor, é aquilo que tem quem nos procura. Não à toa, seu sonho era ser médico. Estudou a vida inteira em escola pública, como agora mencionado pelo professor Sérgio Stout. Ele fez, então, a sua formação escolar no Colégio Estadual do Paraná. Meus avós eram pobres, não tinham como pagar um curso preparatório para o vestibular. Ele, então, emprestou apostilas de um amigo que já cursava medicina, mas percebeu que não tinha vocação para estudar química e biologia. Aceitou, então, o conselho de um amigo e prestou vestibular para direito. Foi assim que ele iniciou o curso. Já aluno, no primeiro ano da Universidade Federal do Paraná, teve que enfrentar um enorme desafio. E aqui, professor Sérgio Stout, conto algo muito interessante da vida do meu pai. O professor, então, já no primeiro ano, pediu que ele se levantasse e respondesse uma questão dizendo à turma o seu nome. Ele disse René e não conseguia, professor Sérgio, pronunciar o seu sobrenome, em virtude da timidez e da gagueira que vinha junto com esse constrangimento de falar em público. Ele, então, disse René D-O-T-T-I, que foi como ele conseguiu pronunciar o sobrenome. E aí o professor repetiu, muito prazer, René D-O-T-T-I, todos riram. Foi assim que ele decidiu integrar um grupo de estudantes da Universidade Federal do Paraná e de amigos, um grupo de teatro. Ele enfrentou, então, esta dificuldade, e acho isso importante contar, porque quantos de nós não temos dificuldades a serem superadas? Ele fez muitas apresentações, superou a timidez, superou a gagueira. E, na advocacia, foi extremamente feliz. Francisco Zardo, de uma forma muito oportuna, lembrou um episódio que nós sempre gostamos de lembrar no escritório. A bronca que minha avó, Adelina, deu a ele quando ele reclamava que ela, costureira, mandava muitos vizinhos e amigos pobres que não podiam pagar, então, o escritório. Naquele dia, ela deu uma lição que ele levou para toda a vida. Ele, que tinha tido a oportunidade de se formar em escolas públicas, deveria dar agora uma retribuição para a sociedade. Nunca mais o escritório deixou de prestar advocacia pro bono. Meu pai foi muito feliz na advocacia. Ele soube exercer a defesa alheia com a compreensão das dores e da fragilidade do ser humano. E, apesar dos embates naturais à profissão, conseguiu gerar bons sentimentos. Mas sabia que a solidariedade sozinha não traz soluções. Meu pai soube, então, uni-la à coragem. Ele sempre foi muito corajoso. Defendia pessoas e ideais de forma destemida. Angariava respeito. Falava, e aqui já foi dito, na liberdade de não ter medo. Segundo ele, essa era a liberdade mais importante, porque ela permitia o exercício de todas as outras liberdades. Em uma viagem de nossa família, agora, um pouco antes da pandemia, já com dificuldades físicas em virtude da idade, ganhou do neto Pedro o apelido de Vovô Guerreiro. Ele foi realmente muito guerreiro, mas atuava sempre com ética, com respeito, com lealdade. Deixou-nos um legado imenso de solidariedade e coragem. Em nome de nossa família, minha mãe Rosarita, que nos acompanha virtualmente, minha irmã Cláudia, do Marlos e dos netos Gabriel, Lucas, Pedro e Henrique, agradeço ao Instituto dos Advogados do Paraná, em especial ao presidente, querido amigo Tarcísio Kretz, à sua diretoria e ao seu conselho.
o reconhecimento dos próprios colegas de profissão, presidente Tarcísio, presidente Cássio Telles, tem uma importância enorme para nós, maior do que se pode imaginar. Meu pai teve uma vida plena e foi muito feliz, como já mencionado aqui. E desde 11 de fevereiro deste ano, ele passou a viver em nós. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da doutora Rogéria Dotti e teremos a honra também de ouvir uma outra pessoa muito especial que quis fazer uso da palavra nessa noite, certamente se emocionou com tantas homenagens, a dona Rosarita Dotti, que vai participar com a gente aqui também. Vamos colocá-la no ar. Boa noite a todos. Eu cumprimento todos os advogados em nome do presidente do Instituto, Dr. Tarcísio Araújo. É muito difícil para mim, nesse momento, falar do René. O momento está muito presente ainda. Boa noite a todos. Eu cumprimento todos os advogados. O momento é muito difícil, porque a ausência física dele é muito recente, mas eu não podia deixar de agradecer a tantas homenagens que nos diminuem a dor e a saudade. Foram 52 anos de convivência harmoniosa, cúmplice e de companheirismo. Então, falar do René, para mim, nesse momento, é muito difícil. Por isso, eu apenas agradeço a todos. E posso dizer uma coisa, eu tive o privilégio maior do que vocês, porque eu convivi muito mais com ele. Então, a dor minha é muito maior. Muito obrigada.